Agora a gente vai trabalhar a manga do nosso vestido, tá? E ela ficou assim. Eu segui fazendo o mesmo ponto aqui dessa parte de cima e coloquei o biquinho final. Então, para você saber qual é o tamanho que você vai fazer aí a sua manga, para ela não ficar apertada no seu braço, né, incomodando embaixo da sua axila, você vai tirar a medida, tá? Da sua axila. Então, é só você levantar o seu braço e aí você vai posicionar a sua fita métrica do ladinho aí do ossinho da sua axila. Para as mangas, nós vamos trabalhar duas medidas. A medida da parte de baixo da axila e a medida do comprimento da nossa manga, aqui do nosso ombro. Então, você vai pegar a sua fita métrica e você pode medir, tanto se guiada por a sua regatinha, tá vendo? Aqui, do osso ao outro osso, 12 centímetros, até lá atrás. No caso do meu, fica 12 centímetros. Outra medida que você vai precisar também é do comprimento aqui do seu ombro, tá? Então, você vai medir do ossinho bem aqui em cima, certo? Até embaixo, onde começa aqui o seu busto, 20 centímetros. E logo a parte de trás também vai ser de 20 centímetros. A gente mede até essa altura aqui da nossa regata, que também é a medida do nosso sutiã. Essas é as duas medidas que a gente vai precisar. Ficou com alguma dúvida? Calma o coração, a gente vai tecer junto e você vai entender tudo. Vem comigo. No meu caso, eu deixei a distância de 12 centímetros medindo aí embaixo da axila. Você pode pegar uma blusa que você já tenha também e te levantar assim, ó, a manguinha, tá? E medir embaixo, que aí você também vai ter a sua medida. Mas para um tamanho M, G, essa é a medida exata. Se o seu tamanho for PP, você pode fazer 10 centímetros ou já pega aí, só levantar o seu braço, pegar a fita métrica e medir para você ter uma ideia aí de mais ou menos quanto que você vai fazer, tá? Então, aqui vocês lembram que eu trabalhei essa faixa com 70 centímetros, que a minha medida total de busto é 90, e eu diminuí 20 centímetros, que é a abertura da parte das costas, tá? Vocês fizeram, né, a mesma coisa aí com sua medida, tirando 20 centímetros. Você vai pegar aí a parte de trás da sua peça e você vai medir 5 centímetros, tá? E colocar um marcador. Essa medida aqui, que você vai colocar o outro marcador, vai ser da medida do da sua axila. Então, você vai pegar essa medida aí da sua axila, vai colocar sua fita métrica aqui, tá? E vai colocar um marcador, porque é nessa região aqui que a gente vai trabalhar a nossa manga. Esses 5 centímetros aqui que a gente vai deixar é padrão para todo mundo. Independente do tamanho que você fizer, você vai deixar aí os 5 centímetros, ok? E você vai deixar aqui a medida da sua axila, certo? E essa medida aqui vai ser o nosso decote, que vai ficar quadrado. Então, vai ficar aqui dessa forma, certo? E outra dica que eu quero passar para vocês, gente. A primeira manga que a gente fizer, a gente vai fazer guiada nas medidas, tá? Então, eu não conto pontos para fazer ela. Vou mostrar para vocês direitinho. Então, a segunda manga você vai fazer se guiando pela primeira, contando os pontos para evitar, né, de fazer pontos a mais. Porque se você fizer na medida, pode ser que você aumente 1, 2 pontos e ela fique um pouco diferente da outra, tá? Ou fique mais folgada, então não vai ficar tão bonito visualmente. Então, e essa é a medida que eu já expliquei para vocês. Você vai pegar a sua fita métrica e vai medir assim como eu estou mostrando nessa imagem, da altura do seu busto até atrás na medida do sutiã. O que eu segui fazendo nos meus grupinhos, eu fiquei com 19 grupinhos desses, né? De ponto alto, ponto V, que é dois pontos altos separados por uma correntinha, e um ponto alto. Eu fiz 29 grupinhos desse, tá? Você vai fazer os seus grupinhos até alcançar a medida aí da sua alça, ok? A minha medida é 40 centímetros, então eu fiz os meus grupinhos, vou posicionar aqui a minha fita métrica e vou medindo, esticando, como eu falo para vocês, tá? Meça esticando levemente, ó. Aqui esticando deu 40 centímetros. Se eu não esticar, deu 38, tá? Mas eu gosto de fazer para menos, porque fica bem justinha no corpo.
Se eu fizer aqui os 40 centímetros sem esticar, provavelmente ia ficar uma alça caída, porque ia ceder, né, e o ponto ia aumentar. Então, faz os seus grupinhos e meça dando uma leve esticadinha, tá bom? Aí, quando você tiver alcançado a sua medida, você vai parar de fazer os seus grupinhos e a gente vai seguir para essa parte de unir. Então, aqui a gente vai dobrar a alça, certo? Ó, até onde que tá aqui o nosso marcador. Aí você confere, tá? Para deixar os 5 centímetros. Então, a gente vai colocar a alça aqui, ó, do marcador para trás, tá vendo? Para deixar os 5 centímetros aqui atrás. Para fazer essa união, eu vou pegar uma agulha mais fina, vou pegar essa daqui de 1,75. Se você quiser também fechar com a mesma agulha, não tem problema. Eu acho que fica mais fixa, sabe? Mais durinho o ponto, fazendo com uma agulha mais fina. Então, fica a dica aí para vocês. Então, aqui eu vou esticar para ela ficar certinha, não ficar dobrada, ok? E aqui eu vou virar ela assim para trás, ó, e posicionar aqui do lado do marcador. Vou jogar esse fio aqui para trás. Vou introduzir a agulha aqui no ponto. E aqui eu vou começar a unir fazendo pontos baixíssimos. Então, eu vou passar a agulha aqui nesse ponto de cá e no ponto de trás da alça. Buscar aqui o fio, ó, e passar dentro da argolinha. Aí eu introduzo aqui dentro de novo do ponto da alça. Introduzo aqui em cima do ponto, do mesmo ponto, tá? E faço um ponto baixíssimo. Então, você vai caminhar aqui em cada um dos 5 pontos, fazendo ponto baixíssimo. Não tem segredo nenhum, muito simples, tá? Se você quiser também fazer essa parte com agulha de tapeçaria, você pode. Chegou aqui no último, a gente vai fazer uma correntinha e puxar um pouquinho do fio e cortar. Nessa parte é legal você experimentar para você ver se tá certinha mesmo no seu corpo, tá? Para não ficar torto. Você experimenta e depois você faz o arremate. Agora você vai dobrar aqui sua alça. Vai colocar ela juntinha aqui, tá? E você vai ver aqui o ponto do meio. A gente vai começar aqui no meio, tá? Para a união ficar embaixo do braço, ok? Então, aqui eu vou introduzir a minha agulha, buscar o meu fio. Vou dar um nozinho. E aqui eu vou começar a fazer os meus pontos. Eu vou subir aqui, ó, 3 correntinhas. Ó, os pontos vão ser entre o ponto X. Então, eu não vou fazer aqui no meio, ó. Fiz esse ponto aqui. Ó, fiz esse ponto aqui. Agora, eu não vou fazer aqui em cima, eu vou fazer do ladinho, aqui, ó, dos pontos. Eu vou laçar minha linha na agulha, eu vou voltar aqui atrás, ó, e fazer um ponto alto. E aqui o ponto já cruzou. Aí, agora, eu vou pular esse ponto aqui, ó. Vou pular esse próximo espaço e vou vir no outro e vou fazer um ponto alto. E depois eu vou voltar nesse que eu deixei para trás. Então, a gente vai fazer o ponto X, igual a gente estava fazendo aqui nessa faixa, tá? Só que a gente vai fazer aqui, ó, nessa parte entre os pontos X. Então, aqui eu vou pular esse, vou vir no próximo e vou fazer um ponto alto. Laço a linha na agulha, volto no que eu deixei para trás e faço ponto alto. Cuidado para não ficar esse espaçamento aqui, tá? Porque senão vai ficar folgado e a manga vai ficar embabadada debaixo do braço e fica muito feio. Então, se você percebeu que for folgado, estica bem o fio e volta e faz de novo, assim como eu tô fazendo. Ó, aqui eu cheguei na curvinha, então eu vou continuar. Em cima dessa divisão, fazer o ponto alto.
E depois eu vou voltar aqui no de trás. Chegando aqui, vocês lembram que isso daqui é um ponto alto, né? Então, a gente vai fazer ó, o primeiro ponto alto bem no início. E depois a gente vai voltar aqui bem no finzinho do ponto e fazer outro ponto alto. E vamos seguir fazendo um ponto X, ó. Bem no início do ponto eu faço um ponto alto. Depois eu volto bem no final do ponto e faço um ponto alto. E aí eu vou seguir fazendo os pontos altos, né, em X, por toda essa volta aqui da alcinha, até chegar aqui novamente. Vou fazer aqui o meu último ponto X, fechei. Se você tiver chegado aqui no final e tiver sobrado só um ponto, você não precisa fazer ele, tá? Você vai pular esse espaço e já vai vir aqui, ó, no último, no primeiro ponto e fechar com um ponto baixíssimo, bem apertadinho, tá? Agora, nessas próximas duas fileiras, a gente vai trabalhar diminuições nessa parte aqui de baixo do braço, para não acontecer da nossa manga ficar com aquele babado embaixo do braço, porque não vai servir de nada, né? E também vai desperdiçar fio, tá bom? Então, a gente vai trabalhar aí duas diminuições. Se você fizer essas duas diminuições e você sentir que ainda está embabadado debaixo do braço, você pode trabalhar mais diminuições de acordo aí com a sua preferência, tá? Então, aqui a gente vai subir 3 correntinhas. A gente vai laçar a linha na agulha e voltar no ponto de trás, já para cruzar o nosso primeiro ponto. Eu já fiz o primeiro ponto X, tá? Vou fazer o próximo ponto X aqui também. E agora eu vou trabalhar a diminuição. A diminuição, a única coisa que a gente vai fazer é pular o próximo grupo de ponto X. No caso, a gente vai fazer aqui o primeiro e depois voltar nesse daqui e fazer um ponto X. Então, a gente vai pular esses dois e vamos vir aqui, ó, nesse da próxima. E vamos fazer um ponto alto e voltar no que a gente deixou para trás e fazer outro ponto alto cruzando. Então, vocês percebem que ficou um buraquinho aqui, ó, de 2 pontos. Então, a gente pulou 2 pontos. Eu vou fazer uma diminuição desse lado. E agora eu vou fazer meus pontos X normalmente aqui, ó, por toda a volta da alça. E vou trabalhar a próxima diminuição desse lado de cá, antes de fechar a nossa fileira. Então, aqui eu vou seguir normalmente fazendo os meus pontos X. Se você não quiser fazer diminuição, não vai dar tanta diferença. A única coisa que vai acontecer é que sua peça vai ficar, né, um pouco embabadada aí embaixo do braço. Então, se você não quiser que isso aconteça, você vai trabalhar essas duas diminuições, tá? Por duas fileiras. E se você experimentar e sentir que ainda ficou embabadado, você pode fazer mais algumas diminuições, tá? Aqui eu vou trabalhar a próxima diminuição, então eu vou pular esse ponto, esse daqui e esse, e vou vir aqui no próximo. Vou fazer aqui um ponto alto, vou laçar a agulha para ficar bem apertadinha. Eu vou pular esses dois, venho aqui no próximo, faço um ponto alto e volto no que eu deixei para trás. E aqui eu pulei 2 pontos, tá vendo? E aqui eu vou fazer o último grupinho. E fecho aqui, ó, no primeiro ponto com um ponto baixíssimo, tá? Então, eu venho aqui em cima da cabecinha do ponto, ó, busco o fio e fecho com um ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas, voltar aqui no ponto de trás e cruzei. Agora, eu vou seguir fazendo
E os pontos X. Vou fazer mais esse ponto X. Vou fazer mais esse daqui. Eu não gosto de fazer a diminuição, gente, em cima da diminuição. Então, aqui, ó, já tem um espaço da diminuição. Então, eu não pulo esses dois, tá? Eu faço aqui normalmente o ponto X. E agora eu vou diminuir aqui, tá? Então, eu vou pular esses dois pontos. Vou vir para o próximo, ó. Pulo esse, pulo esse, pulo esse e esse. Agora eu faço ponto alto. Volto no que eu deixei para trás. E aqui a gente já tem a diminuição de 2 pontos. E aí eu vou seguir aqui fazendo ponto X, tá? E antes de chegar aqui nesse espaço, eu vou fazer a minha diminuição aqui, certo? Eu vou fazer o ponto X aqui em cima e fechar. Então, aqui eu trabalhei mais uma diminuição, tá? E vou fazer aqui o último grupinho de ponto X e fechar com ponto baixíssimo. E eu vou fazer aqui mais uma fileira, fazendo essa mesma diminuição, tá? De um lado do outro. Então, eu trabalhei 3 fileiras com diminuição. E as próximas fileiras, a gente vai fazer tudo de ponto X em cima de ponto X, até atingir o tamanho da manguinha que a gente deseja. Eu trabalhei 13 fileiras, tá? De ponto X. Vocês podem também estar fazendo a mesma quantidade de fileiras para vocês. Só caso você queira uma manga maior ou uma manguinha menor, aí você diminui fileiras ou aumenta, tá? E ficou com tudo aqui 14 centímetros. E agora vamos trabalhar o bico de acabamento da manga. Então, aqui a gente vai começar fazendo uma correntinha, voltando aqui no buraquinho, tá? E fazendo ponto baixo. Vou trabalhar aqui mais um ponto baixo. Então, aqui a gente tem 2 pontos baixos, tá? Vamos fazer aqui 3 correntinhas e vamos pular 2 pontos. Ó, 1, 2. No terceiro, a gente já vai laçar e fazer um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo ponto. Novamente, a gente vai fazer 3 correntinhas, contar aqui 2 pontos, 1, 2 no terceiro. Agora, a gente vai fazer aqui, ó, 3 pontos baixos. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas, vou pular aqui 1, 2, no terceiro ponto, eu vou fazer o ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Mais 3 correntinhas, pulo 1, 2, pontos de base, no terceiro eu vou fazer aqui um ponto baixo, no próximo ponto um ponto baixo, no próximo um ponto baixo. E aí vai ficando dessa forma, a gente vai seguir esse padrão até o final da fileira. Chegando no meu último ponto, eu vou fazer as 3 correntinhas. E percebam que aqui embaixo eu tenho mais pontos. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos. E se eu fizesse aí no terceiro, como a gente estava fazendo, ia dar errado o nosso padrão. Então, eu vou ignorar essa quantidade de ponto que eu tenho aí embaixo, vou fazer uma correntinha a mais. Vou vir aqui do ladinho dos 2 pontos baixos que eu fiz e vou fazer o terceiro. Então, se o seu também não deu a conta certa, não tem problema, tá, minha gente? Faz uma correntinha a mais, tá? E fecha. Se o ponto de base também tiver menos que 3, faz também as 3 correntinhas em cima e fecha com ponto baixo que vai dar certo. Agora, a gente vai vir pra cá e fazer um ponto baixo aqui em cima, tá? Como se a gente estivesse subindo a próxima fileira. Nessa próxima fileira, a gente vai subir aqui 4 correntinhas. E vamos fazer aqui 5 pontos altos, tá? Então, um ponto alto vai ser aqui em cima do ponto. 3 vai ficar aqui dentro. E o último em cima do ponto alto aqui. Novamente, a gente vai fazer 4 correntinhas. E vamos ir aqui ó, no ponto do meio, tá? E fazer um ponto baixo. E novamente, 4 correntinhas. E vamos fazer aqui os 5 pontos altos. Então, a gente vai seguir esse padrão até o final da fileira.
chegando aqui no final, eu fiz as 4 correntinhas, venho aqui, ó, no primeiro ponto baixo e faço um ponto baixíssimo. Para finalizar, a gente vai fazer mais uma fileira, seguindo esse mesmo padrão aqui de 4 correntinhas, ponto alto em cima de ponto alto, só que a gente vai fazer um aumento em cada. Então, em vez de ter 5 aqui pontos altos, a gente vai ter 10, tá? Então, aqui eu vou fazer 1, 2, 3 e 4. Vou laçar minha linha na agulha. Eu vou vir aqui, ó, no primeiro ponto, vou fazer um ponto alto e mais um. No próximo ponto, um ponto alto e mais um. E assim a gente vai seguir por todos esses grupinhos de ponto alto, tá? Fazendo um a mais em cada. Pra ficar um biquinho mesmo. Igual a gente fez, né, a parte de baixo aqui do vestido, tá vendo? É a mesma coisa. Então, aqui a gente vai fazer mais 4 correntinhas. Vim aqui, ó, no ponto baixo e fazer ponto baixo de novo. Mais 4 correntinhas. E aqui eu vou fazer um ponto alto e um aumento. Então, ao invés de 5, a gente vai ficar com 10. E vamos seguir dessa forma até o final da fileira. Ó, chegando aqui no final, fiz 4 correntinhas também, 1, 2, 3, 4. Vou introduzir aqui, ó, o primeiro ponto. Se tiver muito apertado, é só vocês virem aqui na primeira correntinha, tá? Introduzir aqui na primeira correntinha, fazer um ponto baixíssimo. Apertar e fazer uma correntinha. Puxar um pouquinho do fio. E vou cortar. E tá pronto, tá? Agora é só a gente fazer o arremate. E nessa parte também é muito importante de você medir as duas manguinhas para ver se elas estão, né, do mesmo tamanho. Dobrar aqui para vocês verem. Ó, ficou. Cadê? Vou colocar aqui certinho, pontinha com pontinha, ó, ela ficou do mesmo tamanho, tá? Ah, que a minha não ficou do mesmo tamanho. Segue o que eu falei pra vocês, gente. Faz a primeira manguinha, seguindo o padrão bonitinho de medidas, igual eu ensinei. E a segunda manga, você vai fazer guiada por essa. Então, se você até quiser contar os pontos dessa manga para você repetir nessa, eu acho melhor para não correr o risco aí de você fazer uma manga maior do que a outra ou mais folgada do que a outra, tá bom? Se tiver errado, você desmancha e faz de novo, porque no crochê é assim, gente. Para a gente atingir a perfeição, a gente tem que estar disposto a desmanchar e fazer novamente, tá? Faz parte do processo. E agora eu vou arrematar esse fio aqui. Eu vou introduzir aqui, ó, vou buscar o fio e vou fazer aqui uma correntinha e puxar para dentro o fio. Dou uma esticadinha. Introduzo aqui a agulha. Busco o fio, faço uma correntinha. E agora eu vou abrir o fio em 2. Todos os arremates eu faço dessa forma, tá, minha gente? Busco aqui o fio. Busco o fio. Ó, passei só um dos ladinhos do fio e aqui eu dou 2 nozinhos. Novamente aqui eu vou puxar o fio para baixo, só um dos ladinhos. E vou dar mais 2 nozinhos. E cortar aqui bem rente ao nó. E aqui a gente já tem as duas manguinhas do nosso trabalho, tá? Do nosso vestido.